Se você não tem dinheiro para comprar à vista, então não compre parcelado. Será? Quando eu era mais nova, eu cresci ouvindo que meu pai sempre foi contra dívidas. Dívidas era uma coisa muito ruim. E ele sempre se orgulhou muito de nunca dever nada pra ninguém. Assim, eu e meus irmãos, a gente cresceu ouvindo isso. Mas a verdade é que existem dívidas boas, sim. E essas dívidas boas, inclusive, elas fazem pessoas economizarem milhares de reais. E é sobre isso o que a gente vai falar hoje. Oi, eu sou a Lorena, eu trabalho como engenheira de dados e aqui eu falo sobre investimentos de uma forma simples, para você atingir a sua independência financeira. Então, o que são consideradas dívidas ruins? Dívidas ruins são aquelas que comprometem as suas finanças sem trazer, nenhum retorno positivo, e geralmente são dívidas que financiam alguns consumos imediatos ou supérfluos e que perdem valor rapidamente e que possuem juros altos. Por exemplo, o cartão de crédito, daqueles com juros bem abusivos. Quando você não paga a fatura total e entra no rotativo do cartão, os juros, meu amigo, no Brasil podem ultrapassar 400% ao ano. E uma dívida pequena pode se transformar, assim, num valor impagável muito rapidamente. Já os empréstimos pessoais são aqueles, sabe, quando você abre seu banco e ele fala assim: nós temos tanto valor aqui disponível para você. Esses empréstimos, normalmente, eles são usados para você gastar numa emergência, mas eles vêm acompanhados de juros altíssimos, o que pode prejudicar muito o orçamento. Outro tipo também são os empréstimos consignados, e eles têm juros menores, só que ainda assim são dívidas. Então, normalmente o valor ele é descontado diretamente do seu salário, o que pode comprometer, com o orçamento mensal e gerar novas dívidas se o planejamento não for adequado. O outro tipo de dívida ruim seria um financiamento de veículo. O carro ele desvaloriza assim que ele sai da concessionária. Então, se você financia esse carro por muitos anos, você paga juros por um bem que perde valor, o que acaba custando muito mais que o preço original. E consórcio, em 99% dos casos, eu sei que é um assunto polêmico, mas muitas pessoas acabam entrando em consórcio sem planejamento, contando, com a contemplação rápida. Só que essas pessoas, elas acabam pagando taxas de administração e podem esperar anos até ser contemplada, o que nem sempre compensa financeiramente. E assim, eu sei que existe um esquema no consórcio, que pessoas que têm muito dinheiro acabam usando o consórcio para se beneficiar de certa forma. Mas para meros mortais, tipo nós, pode ser uma dívida muito ruim. E é claro que às vezes umas dívidas ruins, elas podem ser necessárias, Se, por exemplo, o seu fogão quebrou e só existe a opção de você comprar um fogão novo no cartão de crédito, não tem o que fazer, você vai ter que comprar. Você não vai criar uma fogueira no meio da sua cozinha e começar a cozinhar, certo? Então, fazer uma dívida ruim pode ser o necessário, mas para você evitar isso, o ideal é você ter uma reserva de emergência, e para isso, inclusive, eu vou até deixar um card aqui onde eu falo passo a passo de como que você pode construir a sua. Mas agora, o que são consideradas dívidas boas? Normalmente é aquele tipo de dívida que pode te trazer um retorno positivo no futuro, seja aumentando a sua renda ou valorizando o seu patrimônio, por exemplo. Ela precisa ter juros baixos, ser muito bem planejada e ter um propósito estratégico, ou seja, para que ela possa contribuir com seus objetivos financeiros de longo prazo. O exemplo de dívida boa, por exemplo, os ricos, eles fazem dívidas para não pagar impostos. Você sabia disso? Basicamente, eles fazem um mega de um bem bolado, onde eles fazem um empréstimo, com juros muito baixos, e para eles isso funciona muito bem, porque eles abatem o valor do empréstimo, ou seja, dessa dívida, do lucro real que eles tiveram. Então, eles evitam pagar impostos sobre o lucro. Então, com esse tipo de dívida, por exemplo, eles conseguem substituir os 15% de impostos, que eles têm por exemplo, 6% dos juros do empréstimo. Ou seja, esse empréstimo, ele só serve para dizer que ele não teve lucro porque ele tem uma dívida ativa. Mas isso não funciona, para meros mortais como eu e você, porque isso faz pouca diferença quando os seus rendimentos não estão na casa dos milhões. E eu não estou dizendo aqui que eu concordo com essa prática, mas é um fato que essa otimização fiscal acontece. Outra forma de dívida boa é o parcelamento, no cartão de crédito, quando você tem o dinheiro para comprar à vista. E eu sei, de novo, que esse é um tema polêmico, mas eu vou trazer aqui a teoria e vou inclusive mostrar para você um exemplo real. Eu queria muito comprar uma mesa que sobe e desce, sabe? Aquelas que você consegue ficar de pé e tal. Era meu sonho de princesa da CLT. E eu realizei nesse ano de 2025. Nesse caso, eu já tinha o dinheiro guardado, para comprar essa mesa. E mesmo assim, eu poderia parcelar essa mesa em 12 vezes sem juros. Supondo então que essa mesa custe R$ 1.200. E é só para arredondar. Eu poderia então pagar 12 parcelas de 100. Então, em vez de enfiar
todo esse dinheiro à vista, eu posso ir pagando essa parcela de 100 e investir os 1.100 restantes em um CDB, por exemplo, que seja de liquidez diária, né, tipo uma conta rendeira. E aí todo mês eu tiro R$100 desses investimentos para pagar a parcela, né, da minha mesa, enquanto o resto continua rendendo. Então, no final de todo esse bem bolado, eu teria ganho R$58,30. Ou R$45 depois dos impostos, né? Fazendo esse samba todo. Além disso, né, existem algumas vantagens que o cartão de crédito oferece, que é o tal das milhas e dos cashback. E dando um pouco, assim, a minha humilde opinião, eu admito que eu também não gosto muito de dívidas, nem de cartão de crédito, apesar de eu achar que ele realmente pode fazer muito sentido. Mas pessoalmente, no meu caso, eu ainda gosto de seguir aquela mentalidade de primeiro juntar o dinheiro e depois comprar. Que foi, inclusive, o caso da minha mesa. É óbvio que nesse caso foi muito mais fácil porque ele não era uma urgência, né? Eu podia viver sem essa mesa. Então, por isso eu preferi juntar esse dinheiro, investir e depois comprar à vista. Eu não acredito que vale a pena todo esse esforço de me organizar nas parcelas. Eu acho que o risco de você perder uma fatura ou de você perder a mão, né, num gasto, eu acho que é muito grande, muito arriscado. Enfim, eu sinceramente acho que isso não vale a pena. Além disso, eu também não gosto muito da ideia de milhas e cashback, porque os bancos, eles não oferecem isso porque eles são super legais. Pense que para você acumular milhas o suficiente, você tem que ter gastado muito dinheiro no seu cartão de crédito. E com cashback é a mesma coisa. As pessoas ficam com aquela ilusão de gastar tudo no cartão de crédito por causa de um cashback de 1%. Só que pensa comigo, para você ganhar R$50 de cashback, você precisa gastar R$5.000 no cartão. Ou seja, muitas pessoas acabam gastando dinheiro com coisas desnecessárias, com essa ilusão de, mas eu vou ganhar cashback no final. E aí é que o banco conseguiu exatamente o que ele queria. Mais transações, mais taxas e possivelmente mais dívidas para você. E antes de a gente ir para essa última dívida boa, se você gosta do meu conteúdo, não se esqueça de você dar um like, de você se inscrever no canal. Isso ajuda muito e só isso que eu peço para você, um like, deixar um comentário, que isso já ia ajudar demais. Bom, e por último, uma dívida boa seria o financiamento de um imóvel. Porém, aqui ele só poderia ser considerado como uma dívida boa se os juros do financiamento são menores do que o rendimento dos investimentos. Nesses casos, inclusive, é até favorável, tipo, matematicamente falando, a não amortizar. E eu tenho um vídeo completo mostrando um caso real, vou deixar ele aqui nesse card para você assistir. E ali tem números com planilha gratuita, que eu fiz uma simulação, né, de quando é que vale a pena ou não vale a pena você amortizar. Mas de novo, pessoal, cada caso é um caso. E como eu disse, né, muitas vezes as pessoas acabam recorrendo ao cartão de crédito porque não existe outra alternativa, justamente pelos preços altíssimos das coisas que são no Brasil e pelo baixo poder de compra que a gente tem no país. O importante é realmente você ter consciência, não perder a mão na hora de comprar as coisas e tentar ganhar com juros compostos, ao invés de perder para eles. E se você quer ganhar com juros compostos, assiste esse vídeo daqui onde eu te ensino a como investir em CDBs, que é uma forma de você ganhar dinheiro do banco, ao invés do banco ganhar de você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê então na próxima semana. Um beijo e tchau!